Olá, me ouvem? Vocês me ouvem bem? Conseguem me ouvir bem? Todo mundo aí no auditório? Então, pode responder no chat aqui para mim. Deixa eu saber se vocês estão me ouvindo. Vou começar. Então ótimo. Então, eu queria primeiro dizer boa tarde para todos vocês aí, do Instituto Federal do Espírito Santo, em Colatina. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, poder trocar ideias sobre arquitetura, urbanismo, quadrinhos, processos criativos. Eu agradeço imensamente o professor Agostinho pelo convite e brevemente me apresentando para vocês, eu sou um artista transmídia que também tenho formação em arquitetura e urbanismo. Eu me graduei no ano de 95, há um bom tempo atrás, na UNB, e durante o período em que eu realizei a graduação, eu já era quadrinista, fazia história em quadrinhos, participava de fanzines pelo Brasil inteiro. E nesse tempo eu quis conciliar a minha produção de quadrinhos com o pensar a arquitetura, com pensar os processos criativos da arquitetura, e eu produzi um TCC que conectava o pensamento criativo da arquitetura com o pensamento criativo da criação de histórias em quadrinhos. Foi um TCC em teoria e história. Naquele tempo, na UNB, nós tínhamos que fazer 2 TCCs. Era um TCC em teoria e história e um TCC em projeto. E o meu TCC em projeto, eu criei uma gibiteca à época, um espaço, né, para não só guardar, cuidar de histórias em quadrinhos, mas também para que as pessoas pudessem lê-las. E para vocês verem como eu acabei criando uma conexão, eu acho que é muito importante para alguém que está fazendo um curso superior trazer para esse curso superior aquilo que ele ama. Então, desde o princípio na arquitetura, a minha ideia era conectar o meu fazer arquitetônico, então, com o meu fazer como quadrinista, que sempre foi a minha grande paixão. E já na época da arquitetura, então, nesse TCC, eu fui observar as pontes que existiam entre arquitetura e história em quadrinhos. Essa pesquisa de TCC, eu continuei ela depois da conclusão da graduação, e ela veio a ser publicada como um livro, que agora está na 3ª edição. É um ensaio, é um livro curto, mas que se propõe a refletir sobre essas conexões e interfaces entre os quadrinhos e a arquitetura. Então, esse livro ele foi publicado, a primeira edição dele em 2001, e ele já está, como eu disse, na 3ª edição. As edições impressas se esgotaram, e agora, na 3ª edição, a gente colocou ele como um e-book de livre acesso lá na editora Marca de Fantasia, que é uma editora lá da Universidade Federal da Paraíba. Inclusive, o Agostinho disse que apresentou esse livro, esse ensaio meu para vocês aí. Então, vocês têm noção do que eu investiguei durante esse tempo. Depois disso, eu acabei fazendo um mestrado na Unicamp, e aí eu migrei de vez para a área de artes. Eu investiguei na Unicamp os processos criativos das histórias em quadrinhos híbridas da internet. Foi um trabalho pioneiro no Brasil, assim como o meu livro sobre arquitetura e histórias em quadrinhos foi o primeiro livro de um brasileiro tratando do tema publicado no nosso país. Esse livro que eu lancei também como produto do meu mestrado se chama HQtrônicas, Histórias em Quadrinhos Eletrônicas, do suporte papel à rede internet. E esse livro ele vai sair em 2004.
e ele é um fruto dessa minha investigação de mestrado na Unicamp, em que eu investiguei o fenômeno dos quadrinhos híbridos da internet, que eu chamei de HQtrônica. Quadrinhos que mixam na sua sintaxe outros elementos propiciados pela hipermídia, como trechos animados, como trilha sonora, como efeitos sonoros, como multilinearidade, possibilidade de você escolher caminhos dentro da narrativa. Esse trabalho se tornou uma referência também, mas o interessante é que eu desenvolvi a pesquisa em uma linha de pesquisa em que, além de investigar o fenômeno, eu também, como criador, como quadrinista, me propus a criar HQtrônicas. Então, o livro, à época, a primeira edição dele, veio com um CD-ROM com as minhas HQtrônicas, os meus experimentos como criador, utilizando, então, dessa nova linguagem intermídia, mixando as possibilidades hipermediáticas do computador com a narrativa dos quadrinhos. E aí eu fui, posteriormente, realizar meu doutorado lá na USP, onde eu investiguei de uma forma ampla o fenômeno que a gente chama de pós-humano, a ideia do pós-humano nas artes. Isso eu defendi o meu doutorado em 2006. Então, muito da aceleração tecnológica, que hoje ela já está presente, eu vislumbrava e discutia a época desse doutorado em artes, porque eu criei um universo ficcional chamado Aurora Pós-Humana, onde eu desenvolvo trabalhos em múltiplas mídias e múltiplos suportes e linguagens artísticas. Por isso que eu me autodenomino como um artista transmídia, porque as minhas obras na contemporaneidade, elas são todas desenvolvidas no contexto desse universo ficcional. Transmídia é quando você tem um universo ficcional, para vocês entenderem, é um que vocês conhecem bem, o Star Wars. Né? Você tem um universo ficcional em que você tem produtos diversos, narrativas diversas, que são produzidas em linguagens diversas dentro desse universo. Então, em Star Wars nós temos os filmes, nós temos as animações como Guerra dos Clones, nós temos games, nós temos histórias em quadrinhos, nós temos até literatura, livros que narram histórias da saga. Então você tem uma produção ampla em linguagens diferenciadas que narram narrativas também diferentes, mas que se passam no contexto daquele universo. Tá? Uma das coisas, quando se fala em criatividade, que eu acho fundamentais para a gente desenvolver a criatividade, é sempre, quando a gente vai criar alguma coisa, pensar um pouco nessa contextualização do que você vai criar. Eu acho que o exercício de criar universos ficcionais, ele é um exercício que devia ser obrigatório desde lá das primeiras séries. Porque quando você cria um universo ficcional, né, você começa a criar narrativas para esse universo ficcional, você tem que criar personagens. E para você dar fidedignidade a um personagem, você precisa estudar. Né? O processo criativo ele envolve uma investigação, uma pesquisa, para que você ali tenha acesso a informações que dê fidedignidade a os seus personagens, a sua arquitetura, a tudo que envolve a criação do universo ficcional, a sua sociedade. E é interessante porque uma das coisas que o universo ficcional e criar narrativas complexas faz com a gente é desenvolver a alteridade. Porque quando você cria um universo, você tem que pensar em personagens de todo tipo. E quando você pensa em personagens diferentes, você precisa entrar na pele desses personagens, para você entender a diferença, entender quem eles são. E quando você entra na pele de um personagem, você acaba tendo que experienciar esse outro ser, esse outro modo de ver o mundo. Né? E isso contribui para uma visão mais empática da realidade. Então, por isso que eu sempre digo, um exercício que os arquitetos deviam fazer também, e aí os arquitetos quadrinistas fazem muito esse exercício, é o de criação de universo ficcional. Então, quando vocês forem fazer um projeto, para uma disciplina de projeto, ao invés de vocês pensarem só na usabilidade, né, na questão da criação para algo que vai ser
utilizado para a realidade, por que não imaginar uma história, uma narrativa que se passa nesses espaços? Se você começa a imaginar uma narrativa de verdade, contar uma história com personagens que acontecem no espaço do projeto que você está criando. Quando você cria uma história que ela se passa naquele espaço, esse espaço vai ter que ser utilizado. E os personagens que você está criando nessa narrativa, eles vão ter que percorrer a complexidade desse espaço. E aí você vai ver, inclusive, onde você pode melhorar, onde você tem que acertar, o que pode ser modificado no contexto daquele projeto, porque você dá uma espécie de vida para o projeto, mas que é uma vida ficcional. Mas ela transforma, ela faz com que a sua percepção daquele espaço ela se modifique, porque você não está olhando para o espaço de uma maneira só racional, de construção e de atendimento de uma demanda. Você está olhando para o espaço com uma perspectiva que é da usabilidade real. Façam esse exercício e depois me contem como a relação de vocês com o projeto que vocês estejam desenvolvendo, urbanístico ou arquitetônico, a hora que você colocar personagens e pensar uma história acontecendo nesse espaço, como você vai olhar para esse espaço de uma maneira diferente. O Agostinho me mostrou exercício que ele está fazendo, né, a partir da forma, você pensar arquitetura, e é muito interessante porque eu sou filho de um tempo em que a arquitetura não era determinada pelos softwares. Eu vejo que quando fui professor durante 8 anos da PUC Minas, na arquitetura, né, e já era o começo do CAD. E era muito triste, porque o CAD, muitas vezes, ele já determinava a forma dos edifícios. Porque o CAD é o projeto, né, desses, não só o CAD, outros programas também, eles têm uma pré-programação, e essa pré-programação ela tem uma certa rigidez. E ficar limitado a esses sistemas vai limitar o seu projeto às barreiras que existem nas limitações desses softwares. E já naquele tempo, aí, eu fiquei lá até 2008, já era perceptível como, né, esses programas eles estavam definindo em determinada instância a forma dos projetos que surgiam para a gente avaliar nas disciplinas de projeto, o que era muito triste de se perceber. E é claro que hoje eu me afastei, né? Eu não sou mais professor de arquitetura, e hoje eu sou professor aqui na Universidade Federal de Goiás. Já sou professor titular, já estou aqui há 17 anos, do bacharelado em artes visuais, e eu também oriento mestrandos e doutorandos há 17 anos em um programa de pós-graduação chamado Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, em uma linha de pesquisa que envolve processos de criação. Então, todas as pesquisas aqui, elas são desenvolvidas a partir de processos criativos artísticos. Então, eu recebo artistas e as investigações de mestrado e doutorado partem desses processos de criação. E um dos nossos interesses é investigar processos criativos inovadores. E eu vejo que uma das coisas importantes no contexto contemporâneo é um pouco o desviar do digital. Não que a gente não vá usar o digital em diversas etapas, né? Não negar o digital de espécie alguma, mas experimentar para além do digital. Porque, como eu estou dizendo, o digital ele tem limitações que às vezes a gente não percebe. A geração de vocês já cresceu no digital, então muitas vezes vocês não percebem, mas existem algumas limitações. Tem coisas que a gente só vai conseguir nessa experiência atávica da materialidade. Por isso que a materialidade ela é algo importante para quem quer ser criativo. Eu acho que é preciso dar um passo atrás e voltar a brincar, né, um pouco fora da tela. O Agostinho estava me buscando e ele foi atrás de mim a partir de alguns conhecidos meus,
ele perguntou meu zap, e aí falaram para ele, olha, ele não tem WhatsApp, porque ele não tem celular. E eu realmente nunca tive celular. E por que eu não tenho celular? Porque foi uma opção de vida não ter o celular. Porque o celular, o que ele me agrega como aparelho, ele é mais negativo em diversos aspectos do que positivo para mim. E olha que eu sou professor de arte e tecnologia aqui no programa de pós-graduação e na graduação também. Mas as minhas opções tecnológicas, elas são sempre opções em que eu reflito qual a mudança que elas vão causar na minha vida. Então, eu tenho redes sociais, né, tenho Instagram, tenho Facebook, me comunico digitalmente, mas só no meu estúdio. Quando eu saio daqui, eu estou sem a intrusão do digital. Eu posso passear com os meus cães aqui livre, liberto. Eu posso ir para uma festa, encontrar os amigos, sem essa prisão que muitas vezes te tira da experiência atávica do momento e te coloca sempre naquele mundo da virtualidade. Então, reparem, eu não sou um tecnófobo, alguém que é contra a tecnologia, muito pelo contrário. Eu acho que a gente, por exemplo, eu sou um dos pesquisadores pioneiros de inteligência artificial no Brasil. Muito antes do pessoal estar pesquisando inteligência artificial, e tá, inclusive essa discussão complexa hoje sobre inteligência artificial, eu já estava usando a IA lá em 2018. Eu e meu grupo de pesquisa aqui produzimos a primeira animação em rede neural, desenvolvida com todos os frames que passaram por uma rede neural no Brasil. Agora virou uma febre, tem inclusive uma grande discussão, que é interessante em alguns aspectos, sobre o uso dessas IAs, que estão aí, e elas estão para ficar. A minha perspectiva é cyberpunk. É assim, eu olho para as IAs e vejo o que elas podem fazer por mim. Então, por exemplo, já tem cerca de 2 anos que eu estou alimentando um IA com os meus trabalhos artísticos, meus desenhos, minhas ilustrações, minhas histórias em quadrinhos, de mais de 30 anos. Eu estou alimentando essa IA e agora eu já estou conseguindo um diálogo sensacional com ela. Ela já está produzindo imagens e até animações baseadas só na minha estética. Então eu já estou fugindo daquela ideia do copyright, de usar a IA e a IA está roubando a imagem dos outros. Não, nesse caso é um IA, um Stable Diffusion, que eu treinei ela só com imagens minhas. Então, e é interessante, porque quando eu produzo uma imagem nela, a maior parte das imagens que eu tenho produzido, eu coloco para pessoas que conhecem o meu traço, para olharem para essa IA, para essas imagens, e eles tem muita gente que já não. Vocês me ouvem de novo? Estão me ouvindo? Tudo ok? Me perdoe, houve uma queda de energia aqui. Está chovendo em Goiânia, está tendo uma pequena tempestade por aqui e caiu a energia. Tá? Então, voltando de onde eu estava, eu estava falando sobre essa relação nossa com o digital, dessa dependência do digital e da necessidade de a gente voltar a brincar um pouco. Eu acho que a verdadeira criatividade, ela vem de algo que é a possibilidade da não expectativa. Quando você cria muita expectativa, ao querer inventar, criar, você começa a bloquear. E a gente está vivendo uma era em que a gente está criando cada vez mais expectativa. Inclusive, tem um grande filósofo que eu gosto, que é o Byung-Chul Han, que ele diz o seguinte: um dos grandes problemas da contemporaneidade é porque nós mesmos hoje somos os nossos algozes. Nós vivemos em uma era que a gente não precisa de mais de dispositivos de controle. A família, o Estado, a igreja, a escola, nós não precisamos desse controle mais, porque nós estamos nos exigindo de uma maneira absurda quando se fala em desempenho em todos os aspectos da vida. Tinha uma aluna minha, desenhava divinamente, desenha ainda, né? Uma aluna, 19 anos de idade, estava fazendo a minha disciplina de história em quadrinhos. Essa menina um dia chegou para mim e falou assim: professor,
eu não me sinto bem porque eu acho que eu sou uma fraude. Eu falei assim, como assim ser uma fraude? Ah, e tudo que eu desenho eu não gosto. Eu falei para assim, que estranho. Você tem um traço já tão maduro para a sua idade, você já tem um domínio de perspectiva, um domínio de anatomia humana, seu trabalho tem já uma característica, a gente percebe uma leveza, uma fluidez. Não estou entendendo o que você está dizendo. Ah, tudo que eu desenho não me satisfaz, eu fico meio olho e acho que não está legal, tá? Uma crise, e eu tentei conversar com ela para entender o que estava acontecendo. Né? Falei, mas me explica. O que você acha que pode estar acontecendo? Como é que é a sua relação com o desenho? E conversa vai, conversa vem. Ela me contou que a primeira coisa que ela fazia ao acordar, logo depois que ela levantava, é olhar no celular dela as postagens dos grandes ilustradores que ela amava pelo mundo inteiro e que ela seguia mais de 600 desses ilustradores. Então ela passava uma parte da manhã olhando essas postagens. E aí eu falei para ela, como professor, eu nunca pensei que eu fosse falar isso para um aluno, falar para ele abandonar as referências. Mas eu falei para ela, isso está te destruindo. É referência demais e são pessoas maduras que já têm uma carreira, já têm uma história na ilustração e você vai lá e fica bombardeada todos os dias por dezenas de imagens dessas pessoas que você, entre aspas, admira, mas você começa a se sentir intimidado, porque você é uma jovem, você tem 19 anos. Tem muito para o seu trabalho crescer. Você não pode querer que o seu trabalho já seja isso aí. Ele não é. Então, olha como é interessante, né? Eu vivi um momento da minha vida, quando eu era jovem, que a gente ficava desesperado porque você não tinha referência. Você queria, às vezes, conhecer um trabalho de um artista que você admirava, você não tinha acesso. Hoje você tem acesso de uma maneira tão absurda que isso pode até comprometer o seu desempenho, porque você fica vivendo uma experiência de hipercomparação. Então, uma das primeiras coisas para se tornar criativo é abandonar a comparação. Se você se compara nesse mundo de hipercompetição, se você fica se comparando, você não vai nunca estar satisfeito com nada que você faz, você vai ficar sempre entristecido e você vai ficar ansioso. Que eu estava falando lá do Byung-Chul Han, né? Filósofo que fala o seguinte, nós somos nossos algozes. Então, assim, tudo que eu faço, eu quero ter um desempenho perfeito, eu quero ser o melhor. E ainda mais quando você é jovem, tá aí depois da adolescência, entrar na universidade agora, são jovens, né? Estão vendo o que vai acontecer na vida de vocês. Essa busca de ter sucesso nos âmbitos todos da vida é uma bobagem. Você vai fracassar em algumas disciplinas, você vai fracassar nas suas relações afetivas, você vai fracassar com seus pais. Você tem que perceber que o fracasso é natural. Essa cultura que a gente vive, que nos joga na cara só os sucessos da maior parte das pessoas que nos envolvem, principalmente nessa vida digital, ela é uma mentira. O fracasso é uma realidade natural nossa, enquanto indivíduo. Se você começa a lidar com esses fracassos de uma maneira mais tranquila e serena, você vai conseguir criar com mais liberdade. Porque você cria com liberdade quando você não tem crivo, você não tem uma carga enorme de coisas na sua cabeça. Ah, será que o professor vai gostar? Ah, será que vai ficar melhor do que o do meu colega? Será que eu vou ter uma nota legal? Será que isso? Será que aquilo? Será que os meus pais vão apoiar? Será? E vai ficando aquela loucura na sua cabeça e você não consegue ali se libertar. Aí é a coisa de deitar na cama e ficar pensando no que você tem que fazer amanhã, que você tem que dar o seu melhor, que se você não fizer o melhor, não vai ser bom. E aí você, como ser criativo com esse tipo de estímulo horripilante de competitividade? A criação é uma coisa da criança. Sabe aquele negócio que você entrega lá o lápis para o menino, né? O lápis de cera para o menino ali de 3, 4 anos, e tudo pode, e tudo é maravilhoso, e tudo é lindo, e ele se envolve com aquilo de um jeito, né, que parece que o mundo em volta dele some.
não há cobrança nenhuma. Todo mundo desenha. Quando que as pessoas param de desenhar? Quando chega um momento em que há cobrança, em que há comparação. Muita gente para de desenhar nesse momento. Mas até um certo momento, antes da alfabetização ali, da escola, todo mundo desenha. Porque desenhar é quase que algo inato à experiência humana. Mas você para. Por quê? Porque você vai se colocar no julgamento. Porque o desenhar era algo livre, espontâneo, sem julgamento. Aí agora tem uma professora que ela desenha um modelo de uma casinha no quadro e fala, vamos desenhar a casa. E você desenha a sua casa com as cores que você quer, né, que não tem nada a ver com aquela casa, e mostra para ela, ela fala que está errado, que não é legal. E o colega que copia a casa dela é o melhor. E aí você para de desenhar, porque você não quer que te julguem mal. Né? Ou seja, esse princípio da criação, e o desenho é o desígnio da criação, ele tem uma relação muito profunda com esse libertar-se de qualquer amarra. Por isso que eu brinco que para quem quer trabalhar a criatividade de uma forma mais pura, não pode ligar a criatividade nesse nascimento do processo criativo com o processo econômico, por exemplo, com a dependência de algo, né, que eu tenho que vender. É muito complicado falar isso, mas é verdade. Né? Para mim, o termo economia criativa é um oxímoro. Economia e criatividade são duas coisas que não podem se chocar. Isso vai acontecer num estágio mais adiante do processo criativo. Reparem que os grandes criadores, os grandes arquitetos, eles foram sempre motivados por uma questão que é muito mais lúdica do que por uma questão racional de atender a demanda. A grande maioria, pelo menos os grandes arquitetos que eu mais curto, eles sempre tiveram essa questão que ela está muito mais ligada a pensar num espaço de forma lúdica, livre, libertária e brincante, do que a pensar num espaço de forma racional, de forma, né, ali que ele tem que atender às necessidades de todos os âmbitos. Não, é o próprio Niemeyer, que é uma figura conhecida no planeta inteiro, que tem uma arquitetura que é escultórica, que ela nasce muito mais desse gesto, né? E você pode gostar ou não gostar, mas é alguém que estabeleceu um estilo, uma forma de criar arquitetura muito peculiar e que como eu estou dizendo mais uma vez, nasce desse desenho que é algo libertário para ele. Eu estive numa palestra do Niemeyer quando eu fazia arquitetura, como vocês, e foi muito interessante, porque durante a palestra ele não mostrava slides, ele desenhava a palestra inteira, e ele já estava com 86 anos, e ele desenhava durante a palestra. Tinha um clip chart e ele ia falando sobre as obras e desenhando com uma leveza. Tanto que depois esses desenhos que ele fez na palestra foram disputados à tapa pelo pessoal lá, né, que estava mais adiante, que ele deixou lá. Mas uma coisa assim, eu percebi naquele dia como tinha leveza e fluidez nesse processo de desenho dele. E como ele amava a coisa do desenhar, como era um ato livre, mágico, brincante, o pincel atômico na mão e ali brincando falando dos projetos e brincando de desenhar, de mostrar como os projetos nasceram. Uma experiência que eu nunca vou esquecer. Mas então, né, para falar sobre o processo criativo, outra coisa fundamental que eu acho, quando eu estava fazendo arquitetura, eu tinha uma ilusão da hiperespecialização, que a gente tem que ser hiperespecializado. Quanto mais eu me focar nessa área aqui, melhor eu serei. Eu me deparei com um livro de um arquiteto que também era matemático e tinha a cátedra de poesia de Harvard, que é o Buckminster Fuller. É o cara que criou a cúpula geodésica. E o Buckminster Fuller tem um livro dele traduzido, inclusive pela editora da UNB, chamado Manual de Navegação para a Nave Espacial Terra. Nesse livro ele vai mostrar como a hiperespecialização ela é algo que nos leva
há um processo de imbecilização. Inclusive, ele vai mostrar que na biologia, todas as espécies que se hiperespecializam, elas acabam se extinguindo. Ele vai fazer um paralelo com a biologia. E vai mostrar como a ideia da industrialização compartimentou a universidade e transformou as pessoas que têm formação na universidade em tecnocratas, que respondem a um estímulo de um sistema. E tirou muito daquilo que a universidade tinha, que vem de universo, do conhecimento, da percepção ampla da informação sobre todas as áreas, ao compartimentar. Isso foi, para mim, na época da faculdade, foi uma coisa que mudou a minha vida. Leia esse livro. Livros mudam a vida da gente. Porque eu tinha essa percepção que eu tinha que ser 100% focado, que eu tinha que abandonar as minhas outras paixões. Nessa hora eu virei a chave. Voltei a ser musicista, que eu já tinha banda desde moleque lá na minha cidade, Natal, no Triângulo Mineiro e Tuiutaba. Voltei a me envolver com os quadrinhos de uma maneira impactante. Voltei a ilustrar, pintar, trabalhar com diversas outras possibilidades estéticas, narrativas. Voltei a brincar e percebi que quanto mais eu me envolvo com outras expressões artísticas, quando eu volto para a minha expressão artística de base, que são as histórias em quadrinhos, eu me sinto mais entusiasmado e melhor, porque eu descobri que a gente cria novas conexões neuronais ao experienciar outras propostas criativas. Então, assim, não se bitolem na arquitetura só. Vão tocar um instrumento, vão fazer ilustração, vão fazer quadrinhos, vão esculpir, vão ter outras experiências criativas. Eu sou performer também, eu tenho uma banda que é o Post-Human Tantra, e a gente é uma banda performática, nós fazemos apresentações, cada música é um ato performático, teatral, que é apresentado no palco. Tem aí mais de 15 anos que eu faço essas performances com a minha banda performática. Por isso que eu falei para vocês que eu sou um artista transmediático, que experimento todas as possibilidades existentes de expressão, e digo para vocês, isso só foi positivo para mim quando eu voltei para a área, que é aquela área que ela é a mais basal na minha formação. Estou sempre experimentando. O meu segundo pós-doutorado, que eu terminei em 2020, que eu fiz no Estúdio de Arte da Unesp, eu me propus a criar uma história em quadrinhos com algo que eu nunca tinha feito, com esculturas, mas manuais, não 3D, porque 3D eu já trabalhei bastante no computador, mas voltar para uma coisa que eu fiz pouco na minha vida, que é esculpir. E aí eu criei um HQ que chama O Sonho dos Deuses, em que eu esculpi todos os personagens e montei todos os meus cenários. E criei aqui, na sala da minha casa, um cenário para fazer todas as fotos que compuseram no final a história em quadrinhos. Então, estou sempre me disposto a experimentar. É claro que quando você experimenta algo novo, o resultado plástico daquele trabalho não vai ter a qualidade daquela que é a sua área ali básica. Mas você vai perceber que, como o espadachim que eu amo, japonês, o Musashi, dizia, quem domina uma arte, domina todas as artes. Ele era também, dizem, a história dele, que ele era um grande musicista, além de ser um grande espadachim, e era também um grande desenhista. Pintava aquelas paisagens japonesas lindas, a Nanquim, era hábil nessas coisas todas. E essa frase é dele, quem domina uma arte, domina todas as artes. Ou seja, vai ser mais fácil para você adentrar os outros territórios. E eu acho que o criador precisa ter o prazer. Se vocês observarem grandes arquitetos e grandes artistas, vocês vão perceber também na trajetória deles essa obsessão em experimentar outras possibilidades criativas, fazer filme, fazer cinema, fazer videoclipe, fazer tudo que é possível e impossível para vocês hoje. Hoje tem, nesse lado, o celular é muito positivo, porque você pode fazer um filme. Tem vários festivais pelo mundo que são festivais dedicados a filmes filmados todos em telefone celular. Quando eu era criança, eu era doido para fazer uma animação. Era a coisa mais impossível. Como que eu ia conseguir uma câmera 35mm para fotografar cada frame
para fazer uma animação era impossível. Né? Hoje, você com o telefone celular, você pode fazer milhares de animações, tem possibilidades infinitas. Então, tem coisas maravilhosas aí na perspectiva do digital também. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui alguns artistas que eu gosto, tá? Que trafegam por territórios múltiplos. E no final, eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho, para vocês entenderem quando eu falo dessa diversidade de produção. Esses artistas que eu vou mostrar para vocês, vou começar aqui com o Druillet, que é um artista que ele vem da... Deixa eu... escolher a janela aqui. Espera só um instante. É engraçado, a janela não está aparecendo para mim. Peraí. A janela não está aparecendo agora. Permissão de compartilhamento. Ah, tem que dar a permissão. É porque eu não estou podendo compartilhar, porque caiu. Agostinho, por favor, faça novamente a permissão para eu poder compartilhar. Aí, exatamente, isso aí. Por isso que não estava dando certo. Ainda não está permitindo. Compartilhamento de tela deve ser concedida. Está pedindo para você conceder aqui, Agostinho. Estou aguardando, estou no aguardo. Então, esse primeiro artista que eu vou apresentar para vocês é o francês Druillet, Philippe Druillet. Ele é muito conhecido como quadrinista na França, mas ele já realizou trabalhos de design desde mobiliário até game, passando por série de televisão e chegando à arquitetura. Então, é um artista que tem criado joias, criado mobiliário, criado arquitetura, criado história em quadrinhos, ilustração. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês veem minha tela aí agora? Estão vendo? Não tá, né? Não tá compartilhando a imagem, né? Deixa eu tentar de novo aqui. Agora vocês veem a imagem? Beleza. Então eu vou passar aqui por algumas imagens do Druillet. Aqui começa com uma história em quadrinhos curta dele. A gente vê o estilo gráfico dele, né? Como ele explora, quando a gente fala da relação entre arquitetura e quadrinhos, olha a forma que ele explora nessa história em quadrinhos o enquadramento. O enquadramento, ele define o tempo na história em quadrinhos. O tempo que você vai ficar e também o processo narrativo. Como que você vai navegar por essa imagem, que é uma imagem dividida em requadros. Mas olha como ele explora. É quase como se ele estivesse fazendo uma planta de um projeto arquitetônico, explorando esses espaços
com a dinâmica que não é nada tradicional quando a gente pensa em história em quadrinhos. Olha aí, olha essa página. Ele acaba transformando os próprios requadros na forma da águia aí, né? Esse pássaro. Aí aqui já são outras imagens dele. Aqui são ilustrações diversas. É interessante porque, vejam bem, né? George Lucas, de Star Wars, confessou numa entrevista que ele foi influenciado pelo Druyer, que é esse artista que cria ilustrações, quadrinhos e outras produções audiovisuais e visuais desde a década de 60 na França, para criar a visualidade do Star Wars. Então a gente olha para uma imagem dessa aqui, por exemplo, que é da década de 60, muito antes de Star Wars, a gente já vê até o Darth Vader aí, né? A gente vê elementos do Star Wars. E o George Lucas confessou a inspiração, para ver a força desse artista, que é um artista que não tem praticamente nada publicado no Brasil. Só um álbum pela editora Pipoca e Nanquim, que é o Lone Sloane. Um único álbum dele. E é reconhecido na França desde a década de 60. Olha aí as brincadeiras dele com a arquitetura, né? Ele faz modificações em Paris, isso aqui é o Arco do Triunfo. Ele cria aqui uma estrutura ciclópica, né? Muda totalmente a relação espacial do que é o Arco do Triunfo, que é uma coisa triunfante. Quando você coloca esses arcos aí, você mudou completamente. Você está fazendo isso brincando num contexto de uma narrativa, como eu falei para vocês, que a experiência de narrar algo e inserir isso num espaço e os personagens interagindo com esse espaço criado por você muda a sua relação com esse espaço. Aqui é brincadeira com a Estátua da Liberdade, mas tem uns elementos arquitetônicos no fundo ali também. Olha isso aqui. Sempre essa questão ciclópica, né? Ele pega Paris, olha lá, tá dentro daquele domo, é a cidade de Paris e essas estruturas em volta de Paris. Pensem a monstruosidade que não seriam estruturas desse tamanho se você tem ali Paris dentro de um domo. São capas de livro que ele produziu aqui, que é da Guerra dos Mundos, né? Ilustração, isso aqui é um Jimi Hendrix. Isso aqui é página de quadrinho dele. Personagens dele, mais estruturas arquitetônicas aí, ciclópicas. A maior parte dessas imagens que vocês estão vendo aqui são imagens da década de 60 e 70 e que influenciaram muito, tá? Principalmente o cyberpunk, a ficção científica pós anos 70. Olha aí, ó. Você lembra algumas coisas do Star Wars também. Isso é uma Notre Dame de Paris. Ele é parisiense, então sempre tem essas referências. Isso é a capa de um disco de heavy metal, criada por ele. Uma banda chamada Aggressor. Aí, mais uma vez brincando, né, com essa sobreposição de Torres Eiffel aí. Isso aqui é mais imagem de história em quadrinhos. Isso é um barco, né? O tamanho, a imensidão do barco. Ele tem quase que uma cidade em cima dele. Um navio enorme. Ó, isso aqui também é as influências de Star Wars. Repito, esses trabalhos, todos eles praticamente são da década de 60 e 70. Com raras exceções aqui. Essa é a capa de um filme. Isso é página de quadrinho dele. Isso é uma capa da Heavy Metal, que nasceu na França como Metal Hurlant. Ele foi um dos fundadores dessa revista, que influenciou muito
toda a história da ficção científica pós Metal Hurlan, Heavy Metal nos Estados Unidos. Isso aqui é uma imagem de 1969. Isso aqui já tem uma brincadeira com a Nutella. Mais nova, eu acho. Não sei de quando que é a Nutella. Vamos ver agora outra coisa dele aqui. Vamos para... vamos pegar aqui decoração. Vou pegar um pouco de decoração aqui para vocês verem. Estão vendo? Não? Acho que eu mesmo derrubei aqui. Pronto, estão vendo, né? Isso é uma pintura na fachada de um prédio lá em Paris. Estão vendo aí? Eu ampliei agora. Isso também é fachada de prédio. Também. Essa parte aqui é muito de grafite urbano a partir da obra dele. Isso aqui também, tudo foi pintado em paredes de Paris. Aí, ó, mais um aqui, vocês estão vendo, inclusive, com os carros, né? Aí, ó. Aqui é o design dele de interiores. Então, esse elemento emadeirado da parede aí, ó, foi projetado por ele. E esses elementos aqui também, que são pequenos bancos, que eles avançam, toda essa estrutura interna aí foi criada, desenhada por ele. Os materiais, tudo pensado por ele. Aí, estão vendo? Se não me engano, é uma clínica. Olha aí. Aqui é o design dele para uma série de TV francesa, que é uma série de ficção que se passa num reino ficcional. Me foge o nome agora da série. Essa série nunca chegou aqui. É uma série dos anos 2000. Aqui, isso aqui é um ambiente interno da série também. A Sala do Trono, projetada por ele. Aqui também. Aqui também. Todos os elementos aqui do design de produção são dele. Isso aqui é ele, tá? Nos bastidores dessa série. Ele é esse senhor com os anéis aí. Aqui também. Elementos de cenografia. Aqui é uma brincadeira, né? Que é um modelo de um carro, mas aí com a pintura dele. Isso aqui é muito legal, que é um restaurante lá em Paris que tem toda a parte da iluminação e do design de interiores criada por ele. Aí, é o Balthazar Restaurant, lá em Paris. Ó, aqui é o design, ele mostrando o desenho de como que ele pensou a luminária, essa luminária. Tá aí a luminária. Ela lembra os personagens, as criaturas dele, mas ele abstrai desses monstros que ele cria e cria essa estrutura que é belíssima. Né? Eu acho belíssimo esse espaço. Aqui mais uma vista, né, do interior, do design dele. Aí, olha o tanto que ela é linda. Essa me fica parecendo um ET, uma criatura para mim, abrindo a boca assim, os dois olhos em cima. Interessante. Acho fantástico, olha aí.
É o resultado final do projeto visual do trabalho. Os detalhes constitutivos. E é interessante que é o que eu falei para vocês, né? O desenho que você vê na ilustração, no quadrinho, no grafite, ele migra para o tridimensional com uma força extrema, porque ele já tem essa característica autoral. Né? Tá bom, vamos ver mais alguma coisa dele aqui. Deixa eu abrir. Aqui é legal, que são esculturas dele. Ó, isso é um elemento escultórico em madeira. Olha aí. As brincadeiras dele com tecido. Olha isso. Isso é uma escultura de mesa, ó, o projeto. Ó, isso é lindíssimo. Sensacional. Também é uma pequena escultura de mesa. E ela. Ah, esse é um abajur, lembrei. É um abajur. Ele liga, tem uma lâmpada ali dentro. Aí fica com essa cara aí, ó, quando tá ligado. Olha aí. Fantástico. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Esse também é um abajur. Olha isso. Fantástico, né? Uma criatura dele, que também, se não me engano, é uma das versões dela é também um abajur. Olha aqui uma espada. Essa espada é para aquele seriado. É um design de uma espada exclusiva dele, que é utilizada no seriado que eu falei, que ele é o desenhista de produção. Isso é em madeira. É uma cadeira, né? Uma cadeira em madeira aqui. Muito detalhada, muito, quase que escultórica mesmo. Mais uma escultura. Mais uma adaga, que é do seriado, do design de produção daquele seriado também. Também do seriado. E aí o interessante é que a gente vê que um artista como esse, ele acaba criando um mundo, né? Ele é um artista que cria um mundo. Ele tem possibilidade de inventar visualidades e ele também cria os seus personagens e as suas narrativas em todo o espectro possível e impossível do que a gente pensa como realidade, né? Olha aí agora as joias criadas por ele, algumas joias. Aqui é uma ampulheta, olha isso. Olha a ampulheta do Druyer. Que fantástico. Brincos, mais brincos. Um bracelete, bracelete, bracelete de 3 cores aí, mesmo design. Isso, se não me engano, é uma capa de isqueiro, alguma coisa assim. É isso mesmo, capa de isqueiro. Isso é um broche.
Vou mostrar uns itens de mobiliário para a gente fechar aqui o Druyer para outro artista. Olha a mesinha de centro aí dele. Isso aqui é mesa com cadeiras. Olha aí. Os detalhes da cadeira. Mais uma. Outra mesa. Aqui, esse mobiliário todo aqui. Também com o design dele. Aqui também. E tem um projeto aqui de uma estação de metrô dele, que eu vou mostrar para vocês. Que foi realizada, essa estação ela existe lá em Paris. Aí, estou abrindo na tela para vocês verem. Aí tem o desenho dele, né? Para elaboração da ideia da estação. Infelizmente, as fotos que tem aqui são muito pequenininhas, não dá para ver muito bem, mas foi realizado, né, o projeto dele. Aí o saguão de entrada da escada rolante. Aqui, todos esses elementos aqui estruturantes da estação foram realizados também. Aqui é a parte externa da estação. Também o design é dele. A arquitetura dele, né? Aqui é outra das entradas. Aqui também é outra das entradas. Infelizmente as fotos nesse arquivo que eu consegui estão pequenininhas. Então, e a iluminação não está tão legal. Mas dá para vocês terem uma ideia aí do que ele propôs. Aqui tem a maquete também do lado aqui, o projeto da maquete, quando estava sendo proposto, foi realizado, foi finalizado. Isso aqui é um edifício que tem em frente à estação, que ele criou um design também para os elementos da fachada desse edifício, que foi aplicado lá. É isso aí, ó. É um projeto desses elementos visuais da fachada do edifício. É isso. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de outro, também na mesma pegada, tá? Que é o Roger Dean. Esse é um importante, está vivo ainda, importante ilustrador da Inglaterra, ele é inglês, e ele teve até um problema muito grave, vocês vão ver por que aconteceu isso, porque houve um processo contra o James Cameron em relação ao Avatar. E eu, quando eu assisti Avatar no cinema, o primeiro Avatar, né? Quando eu saí do cinema, não, eu fiquei até o fim dos créditos, que eu falei para minha esposa, eu tenho certeza que tem o Roger Dean aí. Porque todas essas paisagens que ele criou são puro Roger Dean. Não tinha. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa foi entrar no computador e pesquisar Roger Dean e Avatar. Já tinha gente no mundo inteiro mostrando as semelhanças. Ele entrou com o processo na justiça e perdeu. Porque ninguém ganha processo na justiça contra os advogados norte-americanos e contra a lei norte-americana de copyright, que é muito sacana. Eles alegaram só que foi influência, que não era cópia. Mas é cópia descarada do trabalho fenomenal desse cara, sabe? Deixa eu ampliar aqui para vocês. E aí vou passar um pouco primeiro pelas imagens, depois pelos projetos de arquitetura.
porque ele já fez algumas casas e até vilas experimentais lá na Inglaterra. Isso aqui esse é um cara que começou a pintar no fim dos anos 50, muito antes de qualquer coisa computacional. Então, esse aqui, por exemplo, Psicognoses, é uma empresa lá da década de 60. Esse trabalho não é digital, tá? Ele usava muita aerografia e outras técnicas como Ecoline, e o trabalho dele, algumas coisas, dá a impressão que foi feito em 3D ou digital, mas não tem nada digital. Nada do que eu vou mostrar para vocês aqui foi feito digitalmente, tá? Tudo foi feito com técnicas ou de aerografia ou com Ecoline. Olha aí. Isso não é digital, tá? Fez escola, né? Isso aqui, por exemplo, é o logotipo da gravadora inglesa Virgin. Muito importante. Gravou até Led Zeppelin. Isso é uma banda, Union. Isso é um dos logotipos da banda Yes, de rock progressivo, inglesa, famosa no mundo inteiro. É baseado numa libélula, né? Belíssimo. O logotipo da banda Asia também. Tem várias versões, criado por ele. Outro logo do Yes. Aí aqui começam as ilustrações dele, né? O trabalho dele faz uma conexão entre os espaços arquitetônicos que ele propõe e a natureza, que é um negócio fenomenal, né? Você parece que aquela arquitetura ela nasceu naquele lugar como uma rosa, como uma flor, né? Como algo que faz parte daquela natureza. Não é uma nave espacial que desceu, né? Como os projetos modernistas, na sua grande maioria, são elementos ali que compõem de uma maneira tão especial, mas ao mesmo tempo conectada com a paisagem. Olha isso aí. Fantástico, né? As edificações integradas, harmonizadas com o espaço em que elas estão. Isso aqui são ele faz muito isso, essas ilhas flutuantes que foram copiadas lá no Avatar. Aqui de novo. Ó, os personagens aí avatarianos. Meio lagartos, aqueles lagartos voadores. Aqui é a capa de um dos discos do Asia, que ele brinca inclusive com subliminar, né? Ele está escrevendo a palavra Asia aí, com essa serpente marinha. Mais arquiteturas dele, integradas à natureza. Olha isso, fantástico, né? Olha aí. Você vê que tem uma edificação ali no meio disso tudo aqui também, mas que ela se integra perfeitamente ao espaço. Não é o espaço que tem que se adaptar a ela se adapta à realidade. E aí a vontade que eu tenho é entrar numa imagem dessa, é viver aí. Ó, aqui entrou por acaso, mas é uma dos ambientes internos de uma das casas projetadas por ele, fotografia. Aquilo ali é um quartinho, você sobe a escadinha e dorme ali dentro. Mais ilustração, mais ilustração, outra versão. Aqui parece que não, mas tem arquitetura aqui, ó. Se você ampliar essa imagem, não sei se ela está muito boa, mas você vê que são edificações também no meio aqui da natureza, né? Aqui também uma ilha flutuante, poético mais. Olha aí, ó. Aqui é uma árvore, mas esses elementos aqui são elementos arquitetônicos, ó, na paisagem. Ó, isso aqui também foi copiado. Tem uma cena do primeiro Avatar que tem exatamente essa estrutura de arcos aí na natureza. Esse aqui procurem que vocês vão ver depois. Coloquem no Google Avatar e Roger Dean, que é Roger Dean, que é o nome dele.
Ó, esse dragão aí é igual os do Avatar, olha só. Essa pintura dele aqui é da década de 60. Olha que leve isso aí, ó. Como se as pedras flutuassem no ar. A escada. Agora vamos ver um pouquinho da arquitetura dele. Ele não é arquiteto de formação, mas ele foi convidado por arquitetos para desenvolver esses projetos. Então, esse aqui é o interior de uma das casas. Olha aí. São espaços pequenos, mas com uma organicidade incrível, né? Então, ali a gente vê um quarto de casal ali, mas integrado com esse espaço que conecta as outras partes da casa. Mais um quarto aí. Todo o mobiliário, então, é pensado para o espaço arquitetônico. Ó, o banheiro aqui. Nesse caso, ele projeta tudo, né? Desde o espaço arquitetônico até toda a parte de mobiliário. Aqui algumas imagens dele. Aquele que tinha aparecido lá, né? Aquela imagem de um quarto ali. Aquele eu acho que não é de casal, só para uma pessoa. Aqui tem alguns desenhos. Os desenhos que eu consegui da arquitetura não estão tão... A resolução não está muito boa, mas dá para a gente ver. Que são desenhos dele mesmo. Eu peguei no site dele. Como ele pensa. Tem a ver até com o Senhor dos Anéis, né? Nesse caso aqui, essa integração com a natureza lembra lá as casas dos hobbits. Olha aí. A ideia para um espaço mais amplo. Aqui um corte de uma estrutura interna, de um parque que ele propõe uma estrutura complexa assim, de cobertura. Uma vista. Mais uma vista aqui. Do espaço que é estacionamento. Ele propõe essas estruturas orgânicas que lembram árvores aí, como vocês estão vendo. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Não está bom, mas dá para vocês verem aí a ideia, né? Olha que coisa mais orgânica, bonita. Vamos. Agora eu vou para o último que eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar um pouquinho do meu trabalho, que é o Giger. O Giger, vocês conhecem ele. O Giger é o criador do Alien, da criatura do filme, da série de filmes Alien, né? O xenomorfo. E eu estive no museu dele lá em Gruyère, na Suíça, e tem um bar que ele projetou todo o bar, toda a estrutura do bar e todos os elementos internos. É um negócio assim inacreditável esse bar. Vou mostrar algumas fotos aqui, mas se vocês algum dia forem à Suíça, não deixem de visitar, porque lá tem um museu dele que é fantástico também, com todos os quadros, as pinturas, as criaturas, as esculturas. Era um escultor também fenomenal.
né? Tem até o Oscar que ele ganhou, porque ele ganhou o Oscar pelo design do Alien, mas em frente tem o bar, que é fenomenal. Deixa eu abrir agora para vocês aqui algumas imagens do bar. Vou ampliar um pouco na tela. Aí está. Toda a arquitetura interna, essas cúpulas, esses elementos aí de pilares, de pilastras e todo também todo o mobiliário de design dele também. Esse elemento escultórico que desce do teto aqui, os detalhes da mesa, olha aqui, ó. Né? As cadeiras que lembram, cada elemento aqui lembra uma das vértebras da coluna vertebral. Brinca muito com o corpo humano de seres aí. Olha aí. Isso aqui é o balcão com as cadeiras para você sentar no balcão. Também. Em frente ao balcão. Essa é uma foto da entrada, né, da fachada da frente. Não está muito boa. Aqui está um pouco melhor. Ele é escuro assim mesmo, né? À noite ele fica com esse clima dark aí, para você entrar. Aqui também uma foto interna lá. É uma experiência, tá? Estar nesse espaço aí. De seres e de criaturas e de imagens crípticas que ele desenvolveu, mas fabuloso. Olha aí. Tem pontos que surgem essas esculturas dele no bar. Aqui, esse é a mesa de canto que eu falei, que tem aquela lá atrás aqueles bebezinhos assim meio deformados, que é baseado numa pintura dele, essa parede. Aqui dá para fora, né? Você pode sentar nessas cadeiras, tem as mesas. O bar não é pequeno, ele é um bar que ele tem um bom espaço assim. Então aqui a gente nessas imagens estão vendo várias partes dele, né? Ó, aqui tem uma panorâmica aqui. Aqui o projeto, né, da estrutura toda do bar. Desenho dele, está assinado por ele aqui, H. Giger. Ou seja, ele participou desse processo mesmo, né, inclusive arquitetônico, de elaboração do espaço. Aí, ó, esse é desenho dele também. Também, desenho dele. E aqui são as fotos que eu tirei. Eu usei para minha banda, para o Postman Tantra, que é a minha banda, quando eu estive lá. Aí, ó, isso aqui é a parede dos bebês que eu falei. Também tem um local que tem uma espécie de um crânio fechado ali. Olha como isso aqui lembra coluna vertebral, né? Essas colunas que elas formam os arcos do teto. Isso é lá fora, tá? É lá fora também.
toda a arquitetura foi desenhada por ele. Então tem esse elemento também que lembra, que remete a uma coluna vertebral. Esses bancos são desenhados por ele. E lá tem uma escultura, no jardim tem uma escultura dele ali, das criaturas, escultura de metal. É isso. Agora eu vou rapidinho para a gente fechar nosso papo aqui, vou mostrar um pouquinho do meu trabalho. Tá? E é aqui. Tá? Eu criei, então, como eu falei para vocês, como esses artistas, eu tenho um universo ficcional, que é um espaço onde eu... Deixa eu abrir aqui agora essa apresentação aqui do meu desenho, dos meus trabalhos. Então, esse universo ficcional, ele trata de algumas questões que, para mim, são muito importantes. Né? Um é o deslocamento conceitual. O universo ele é de ficção científica, são 300 anos no futuro, só que eu estou falando de coisas da realidade, por isso que é deslocamento conceitual. Eu desloco a realidade para um futuro hipotético, mas para discutir problemas que a gente experiencia no agora. Outro conceito é o de tecnognose, é que nós estamos sempre contaminados por uma ideia de transcendência, mesmo quando nós estamos experienciando esses espaços aparentemente laicos do mundo da tecnociência, como o universo digital. O mundo nunca foi tão... As buscas transcendentes nunca foram tão impactantes, eu acho, do que na contemporaneidade. Então, a gente vive uma era tecnognóstica, que é uma era que a tecnologia ela tem se acelerado, mas a nossa busca por transcendência, ela nunca morre, ela existe. Né? Grande parte da humanidade ainda acredita nas religiosidades, em deidades e esse tipo de coisa. Então, a gente está muito contaminado por essa gnose planetária. E também as três realidades em que a gente experiencia o mundo hoje. A realidade validada, que é a realidade que ninguém discute, a realidade do dia a dia, a realidade ordinária. As realidades virtuais, que são as realidades dos mundos digitais, o tempo que a gente passa na rede hoje. Hoje, o Brasil é um dos países do mundo que as pessoas passam mais tempo em rede social. Em média, é mais de 4 horas por dia que as pessoas passam em rede social no Brasil. É um negócio absurdo, né? E as realidades vegetais, que é a ascensão a estados não ordinários de consciência através de metodologias, muitas delas ancestrais, como a ingestão da ayahuasca, o pessoal chama de santo daime também, a ingestão do cogumelo psilocybe cubensis, né, o uso de meditação transcendental, o uso de pranayamas indianos, que é a hiperventilação cerebral, para você também alcançar estados não ordinários de consciência e ter visões. Então, a experiência nossa de realidade, hoje ela é um misto dessas três possibilidades, sendo que as duas primeiras são existentes para todo mundo e a realidade vegetal ainda é algo restrito para parte da humanidade. Aqui, ó, alguns dos seres do meu universo. Então, esse universo ele tem 3 espécies dominantes. Um eu chamo de estropianos, que são seres humanos que transplantaram a consciência e a memória para um corpo robótico e exterminaram, acabaram com o seu corpo de base carbônica. Eles fazem backup, então eles têm vida eterna, nunca vai acabar. E eles vão se transformando ao longo do tempo e vão abandonando essas formas mais humanoides. Os outros são os tecnogenéticos, que são seres humanos híbridos de humano, animal e vegetal. Eles também têm diversas categorias. As categorias mais avançadas buscam uma forma de um mito. Aqui, no caso, a sereiforme, né? A forma de uma sereia. Mas são seres híbridos que a tecnogenética, a transgenia, permitiu essa hibridação entre o humano e as outras criaturas. E a gente tem uma outra espécie, que são os seres humanos como nós, são só 5% da população, estão entrando em extinção, até porque muitos dos jovens que nascem como humanos acabam optando por uma dessas duas culturas. E, além disso, tem também os golems, que são robôs de carne ou robôs de silício que atendem a essas duas espécies dominantes, né, e que às vezes se rebelam contra elas e criam o que eu chamo de quilombots, que são os quilombos de robôs, buscando a sua igualdade perante
as outras espécies no contexto desse universo ficcional. Aí, para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, aqui a gente tem uma HQ minha de 3 páginas que foi publicada num dos produtos artísticos onde eu produzo essas narrativas da Aurora Pós-Humana, que é a revista em quadrinhos Artilectos e Pós-Humanos. É da mesma editora que editou o meu livro, que é a Marca de Fantasia. Aqui só vou ler essa história para vocês, que é Igualdade. Tem um casal ali e o bebê dele está sendo batizado. Aí tem uma espécie de um sacerdote ou sacerdotisa batizando e dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Neto e do Espírito Santo. Aí o casal está conversando depois, né? Mais tarde. Foi uma bela cerimônia. Ele fala: belíssimo, e pensar que até bem pouco tempo nos era negado o direito ao batismo. Ela fala: é bom saber que esse tempo passou. Aí o pai pergunta: e onde ele está agora? Ela fala: lá dentro, se alimentando. E aí a gente tem a última página da história, a gente vê que o bebê, né, na verdade, ele é um cyborg, um ciborgue, e ele está sendo alimentado. Ele está recebendo energia para continuar vivo. Ou seja, é um ciborgue que recebeu um batismo religioso. E até essa imagem de página inteira, ela brinca um pouco com isso, né? O lugar onde ele recebe o alimento, que é a energia, lembra uma cruz, um crucifixo. E então vocês imaginem, uma história dessa de 3 páginas, eu estou colocando uma série de questões complexas sobre o avanço, né, das tecnologias. Questões que começam a ser colocadas. Hoje está natural, né? Tem muita gente no Japão casando com IAs e coisas do tipo. Então, eu discuto muito questões, como vocês estão vendo, tecnognósticas no contexto desse meu universo ficcional. Isso aqui é um HQ-forismo, que é uma mistura de aforismo com história em quadrinhos. Nesse caso, ele foi criado, é uma imagem que tem um aforismo que se conecta a ela. Ele foi criado a partir de uma visão que eu tive com uma experiência com o cogumelo Psilocybe cubensis, né, que eram seres que eles... Era uma mancha na parede que ela começou a se movimentar e começaram a aparecer múltiplos seres que saíam dela. E aí saiu depois esse aforismo a partir da reflexão do sentido dessa imagem para mim, né? Tudo e todos fluem em mim, fluxos, influxos, refluxos eternamente astrais. Aqui é um trabalho a lápis com colorização digital, que também é um HQ-forismo em 360 graus. Quando você entra lá no meu Facebook, você só vê a parte desse rosto que está no meio aí, enorme, né? Você precisa navegar em 360 graus para você ler o aforismo e ver toda a imagem, que é a imagem que inclusive está conectada com o meu universo ficcional num estágio mais avançado dele, mais adiante, não são só 300 anos no futuro. Isso é um experimento criativo que nós criamos um robô, eu e um aluno meu, que ele tem alguns pequenos sensores e ele movimenta-se através da sensibilidade luminosa. Então, quanto mais você coloca sombra, mais ele desenha. E aí eu coloco uma caneta nele, ele desenha, e eu me propus a criar parcerias artísticas, histórias em quadrinhos, a partir dos desenhos criados aleatoriamente por ele. Então, eu colocava ele numa espécie de espaço fechado, né? E aí eu ia com a minha mão, sem encostar nele, só fazendo sombra, e os desenhos, os riscos iam aparecendo no papel. Aqueles pontos é onde ele parava, a caneta acaba, o papel acaba sugando a tinta, né? E eu fiz inúmeros desenhos desse e me propus a criar histórias em quadrinhos a partir da indução visual, da pareidolia que aparecia nesses desenhos. Aqui, por exemplo, é uma das HQs chamada Eternura. Esse desenho que vocês estão vendo, ele foi feito pelo robô, de forma aleatória, né? Eu colocava a sombra e saiu isso aí. Quando eu olhei, eu vi claramente uma criatura de perfil ali, né? Com uma cabeça enorme, tem um crânio enorme, e ela tá com a mão. Eu vi a mão dela assim, meio, né, para baixo, assim, meio delicada. E aí, olhando para essa imagem que foi desenhada aleatoriamente, quase por um robô, eu criei em cima dela isso que vocês vão ver aqui, ó. Olha lá. Se vocês observarem, isso está aqui, ó. E desenhei o resto da HQ. Só a primeira página, então,
eu trouxe essa indução visual, eu mantive, né? E a partir disso, todas as páginas também foram desenhadas com outras páginas desenhadas pelo robô. Ternura, né? A delicadeza de um gesto, tocando a flor aqui, pode gerar, e aqui a coisa do gerar, né? Tem uma brincadeira com a concepção da ideia, da criatividade. Ele gera na cabeça, né? Por isso que o útero desse ser é na cabeça ali, não é onde ele é naturalmente. Né? Pode gerar o inesperado. E assustadoramente fazer flutuar ao tocar a dimensão da eternura. Então é uma história fluida, poética, desse ser aí, né, que é meio tecnogenético no meu universo, uma criatura híbrida de vários animais, né, e que foi desenhada nesse aqui, dá para ver um pouco, restou um pouco das linhas que o robô fez, mas tudo aqui eu aproveitei de linha do robô para desenhar essas páginas. É uma brincadeira criativa, desafiadora, que eu proponho vocês a fazerem também. E aí eu assino a HQ junto com o robô aqui. Isso é uma história em quadrinhos chamada Licanarquia, que eu desenhei essa em parceria com um grande quadrinista brasileiro, que é o Toninho Lima. É uma história de um lobisomem, mas nesse futuro hipertecnológico. Ele é um lobisomem que é fruto de um laboratório de tecnogenética. Ele foi projetado, então. Algumas imagens internas do álbum. Isso é um outro álbum meu que nasceu na época da pandemia, chama Renovaceno. Todas as HQs foram inspiradas nas minhas vivências na pandemia, inclusive na pior de todas, que eu perdi o meu pai, Dimas Franco, grande incentivador, grande amigo meu, para a pandemia, né? Então, as histórias todas se passam na aurora pós-humana, mas elas trazem questões do momento difícil e sofrido que todos nós experienciamos durante a pandemia. Essa capa toda é lápis 6B e colorização digital. Aqui é a Artilex Pós-Humanos, a capa de um daqueles números. Eu coloquei isso aqui porque é do número em que ele traz só o processo meu de histórias em quadrinhos que surgiram a partir da minha transmutação em ciberpagé. No meu aniversário de 40 anos, eu criei um ritual mágico e me transmutei numa das criaturas da minha aurora pós-humana. Então, hoje, eu sou o ciberpagé. O Edgar Franco está nos documentos. Mas o ser que eu sou, ele nasce desse meu enlouquecimento aí dos 40 anos, em que eu vivi uma crise existencial muito grande antes do meu aniversário, e eu criei, dentro de um sistema de magia do caos, do meu sistema mágico, um processo ritualístico para que eu me transmutasse em um ser do meu universo que eu gostaria de ser. E esse número da Artilex Pós-Humanos, ele traz esse processo de transmutação a partir de histórias em quadrinhos que eu desenvolvi, HQ-forismos, como esse que está aí, que é uma das minhas chaves da transmutação, que já apareceu. Aí tem o meu projeto musical, que é o Posthuman Tantra. Essa é a capa desenhada por mim do primeiro álbum lançado na Suíça, New Cortex Plugin, em CD, isso em 2007. Primeira banda do estilo Dark Ambient do Brasil a assinar com um selo europeu. Era uma banda só de estúdio e depois, a partir de 2009, passa a ser também uma banda performática. Eu passo aí para os palcos. Eu já tenho mais de 30 horas de música gravadas com essa banda, já lancei material em 5 continentes, muitos países da Europa. Aqui, por exemplo, é o Biotech Werewolves, que é um CD musical, mas lançado em caixa de DVD, com cards desenhados por mim, uma camiseta exclusiva também desenhada que acompanha o trabalho, lançado lá na Inglaterra, por uma gravadora da Inglaterra, que conta uma história. Então, todas as minhas músicas, elas são álbuns conceituais musicais que eles narram histórias na aurora pós-humana. Então, aqui eu estou contando uma história sobre um grupo de lobisomens pós-humanos que acaba se rebelando numa das cidades-estados da minha aurora pós-humana e tem essa narrativa da história deles. Aqui são imagens das performances com o Posthuman Tantra. Nós fomos a primeira banda no Brasil a usar a realidade aumentada nos palcos. Isso lá em 2009. Nem o Pokémon Go tinha surgido ainda. A gente usava marcadores e aparecia no telão com modificações, como nessa faixa que é Ciberpagelância, que eu tenho as serpentes saindo das minhas costas. Nós usamos também
muita interação com vídeo, mágica eletrônica durante as performances. Aqui uma imagem dos performers após uma das performances. Turma toda, eu sou o que está com a bota ali de plataforma atrás. Aqui mais imagens também de performances. Inclusive toda a indumentária do Posthuman Tantra foi criada pelo Luiz, que é esse rapaz aqui, como projeto de mestrado. Mais imagens também de performances do Posthuman Tantra. Isso é um outro projeto musical meu, que chama Projeto Cyberpagé, que eu convido musicistas do Brasil e do mundo para criarem ambiências sonoras para aforismos recitados com a minha voz. Tem 46 EPs, toda a parte visual é criada por mim, então essa arte foi criada por mim, e os EPs estão gratuitos lá no Bandcamp, só procurar Cyberpagé com I, vocês podem navegar. São 46 EPs com musicistas das 5 regiões do Brasil e de 8 países do exterior, criando as músicas junto comigo, e as letras, né, que são aforismos meus, eu que canto, recito. Esse é o álbum Bilciberdama Saga, que é um álbum de 270 páginas, que conta a história de um personagem chamado Antônio, na minha aurora pós-humana. Nesse caso foi desenhado por um grande desenhista brasileiro, que é o Mozart Couto. Eu só fui roteirista. Né? Isso aqui é quando concorremos ao HQ Mix, na primeira edição. Ele teve 2 edições desse álbum já. Mais imagens internas do álbum. O personagem Antônio, na terceira parte do álbum. Tem uma brincadeira aqui com o Arraial de Canudos, com o Antônio Conselheiro, toda aquela história. Esse é um álbum que a gente agora, inclusive, fez um lançamento dele no Chile, que é uma história um pouco mais adiante, na aurora pós-humana, de 2 tecnogenéticos híbridos de humano com lobo-guará, que vivem num cerrado já desolado, em meio a 3 árvores frutíferas, e um deles vai ter uma experiência que vai transformar a vida deles. É legal que o álbum é todo mudo, esse aqui, ele não tem fala, e nós, inclusive, fomos convidados por editora chilena e lançamos esse trabalho no Chile também, no ano passado. Então, imagens aí do álbum, ou seja, não tem balões de fala, ele é todo, a narrativa é toda só visual. Céu Enteogênicos, que é um álbum em quadrinhos lançado pela editora Criativo de São Paulo, só com histórias minhas inspiradas em experiências de estados não ordinários de consciência com a ayahuasca e o cogumelo. Isso é a primeira animação brasileira criada em rede neural, usando o estilo Neural Style Transfer, que é a transferência de estilo neural. É um trabalho de 2020 que entrou em 16 festivais internacionais, fomos finalistas em 4 festivais internacionais e em vários festivais no Brasil também. Numa época que ninguém usava IA ainda, né? Não tinha, é um trabalho pioneiro no país. Apareceu esse registro até num livro internacional de um pesquisador da Unicamp, que é o Alfredo Supia, que ele é um livro em que ele fala sobre ficção científica brasileira e ele trata em um dos capítulos sobre esse filme aí, inclusive sobre o pioneirismo dele no Brasil. Isso é outro trabalho também usando rede neural de 2020. Isso aqui eu também considero a primeira HQ brasileira usando rede neural. É uma HQ toda feita a grafite, e aí eu usei uma técnica de transferência de estilo neural e um IA para criar a textura e a cor da história em quadrinhos. Chama Conversas de Beelzebub com Seu Pai Morto. Também é uma homenagem ao meu pai, a experiência com meu pai, mas se passa em um futuro hipotético da aurora pós-humana, com o fim de todas as espécies pós-humanas e humanas, e nasce essa criatura que é esse Beelzebub, e ele vai manter um monólogo durante essa história. Aqui é a HQ que eu falei para vocês, que ela é toda criada com esculturas desenvolvidas por mim, foi no meu segundo pós-doutorado lá na Unesp, chama O Sonho dos Deuses. Então aqui não é software 3D, são esculturas que eu fiz, todos os personagens e os cenários, e depois montei, fotografei e balonei. Que também não tem um trabalho de Photoshop, tá? Eu usei, na verdade, filtros para criar iluminação. Então, praticamente, eu não trabalhei Photoshop, a não ser inserção das letras aí, né, nos balões. Aqui o processo de criação das esculturas. Trechinho, né?
Esse é um álbum Oráculos, álbum em quadrinhos lançado lá em São Paulo também. São só HQs inspiradas, desenhadas por mim, inspiradas no tarô e no I Ching. Então, uma coisa muito legal para vocês criarem também, até um projeto arquitetônico, é vocês usarem um oráculo. Tira lá uma carta do tarô, estuda essa carta e pensa como que você pode pensar esse projeto a partir da perspectiva do que essa carta diz para você. É possível criar com todos os estímulos que vocês pensarem. Vou só passar rapidamente aqui algumas HQs. Essa é uma das HQs do álbum. Isso aqui também é um sigilo mágico tornado HQ, desenhado por mim. Em outro álbum, tá? Isso é um game de computador desenvolvido com um orientando meu, que é o Bruno Silveira. O Bruno, ele desenvolveu esse game durante o mestrado e eu sou muito feliz, porque é um game que se passa na Aurora Pós-Humana. Ele brinca com o Pac-Man, mas ele desestrutura o Pac-Man para trabalhar sobre uma problemática de tecnogenéticos no meu universo ficcional. E é interessante porque esse game ele acabou circulando aí o mundo e ele agora ele faz parte do Hard Disk Museum, que é o maior museu de arte e tecnologia do mundo lá na Espanha. A curadoria do museu selecionou para estar no acervo permanente do museu, que deixou a gente feliz demais, muito alegres. Esse é um outro trabalho, não vou entrar nesse mérito agora, eu vou fechar por aqui. Eu acho que deu uma ideia para vocês verem as múltiplas produções. Aqui a gente tem os curta-metragens, que a gente chama de curta-aforismos, que são curta-metragens que se passam também no contexto da Aurora Pós-Humana. A gente já tem vários aí, e nesses curta-metragens eu costumo atuar como ator principal, eu apareço nos curta-metragens também. Então ali tem Quando o Diabo Atenta, O Fim de Tudo, Deus e o Deslive aqui, que é uma brincadeira quando as lives começaram a explodir na época da pandemia. São exemplos também de como a gente trabalha até com live action nesse universo ficcional da Aurora Pós-Humana. Eu acho que eu vou fechando aqui a minha fala. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder falar para vocês, falar um pouco sobre criação. Quem tiver interesse é só me procurar nas redes sociais, Ciberpagé com I, lá no Instagram, no Facebook. Tem o meu blog também, meu blog onde eu atualizo sempre com as minhas produções. Tudo que eu faço está lá, que é o blog A Arte do Ciberpagé. Vocês também vão encontrar todo o meu material. Tem esse agradecimento. Se tiver tempo, se vocês quiserem fazer alguma questão, estou disponível aqui. Meu agradecimento. Valeu.